Olá, seja bem-vindo ao canal Fonte Criadora em Mim. Eu sou a Anne e hoje vamos para a segunda parte da leitura do livro Como Atrair Dinheiro, do professor Joseph Murphy. O caminho da riqueza. A riqueza está na mente. Imagine por um momento que o diploma de um médico fosse roubado junto com o equipamento do seu consultório. Estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente. Ele poderia continuar seu trabalho diagnosticando doenças, prescrevendo remédios, operando, fazendo conferências sobre assuntos médicos. O que havia sido roubado eram apenas símbolos, que podiam ser substituídos. Sua riqueza encontrava-se em sua capacidade mental, seu conhecimento sobre curar as pessoas, tratar de doentes, e sua habilidade de contribuir para o bem da humanidade em geral. Sempre se é rico quando se tem desejo de contribuir para o bem da humanidade. O anseio de servir, de colocar os seus talentos ao serviço dos outros, sempre encontrará resposta no coração do universo. Conheci um homem em Nova York durante a crise de 1929, que perdeu tudo o que tinha, incluindo casa e economias de toda a sua vida. Conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade e ele me disse: eu perdi tudo. Juntei $1 milhão em 4 anos. Farei isso outra vez. Tudo o que perdi foram símbolos. Posso atrair de novo o símbolo da riqueza, da mesma forma como o mel atrai as moscas. Acompanhei a carreira desse homem durante alguns anos, a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso. Pode parecer estranho para você, mas é uma fórmula muito antiga. O nome que ele deu a ela foi transformar água em vinho. Ele havia lido essa passagem da Bíblia e compreendeu que estava ali a solução para ter saúde perfeita, felicidade, paz de espírito e prosperidade. O vinho na Bíblia representa a realização dos desejos, anseios, planos, sonhos, etc. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você deseja alcançar, concretizar e criar. A água refere-se geralmente à mente ou à consciência. A água toma a forma de qualquer recipiente em que é despejada. Do mesmo modo, aquilo que você sente e acredita se manifestará em seu mundo. Assim, você sempre transformará a água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados. Ela ensina psicologia prática e um modo de vida. Um dos princípios fundamentais da Bíblia é o que afirma ser você quem determina, molda, funde e forma seu próprio destino, por meio de pensamentos, sensações e crenças. Ele ensina que é possível resolver qualquer problema, ultrapassar qualquer situação e que você nasceu para ser bem-sucedido, vencer, triunfar. Para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessária para progredir na vida, é preciso deixar de interpretar a Bíblia da maneira tradicional. O homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo, nos tempos de escassez: posso transformar água em vinho. Posso transformar água em vinho. Posso transformar água em vinho. Essas palavras significam para ele: posso trocar as ideias de pobreza da minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais, que são riqueza, segurança financeira. Sua atitude mental, a água, uma vez fiz fortuna honestamente, posso fazê-lo outra vez, que é o vinho. Sua afirmativa constante consistia em atrair o símbolo, o dinheiro. Uma vez estou atraindo de novo. Sei disso e sinto que é verdade. O vinho. Esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos. Lá começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos. Em pouco tempo, tornou-se vice-presidente da empresa. Em 4 anos, chegou à presidência da companhia. Sua atitude mental constante era: posso transformar água em vinho. Veja a história de transformação da água em vinho no Evangelho de João. De uma forma simbólica, repita para si mesmo como fazia o vendedor de produtos químicos:
posso tornar visíveis as ideias, os anseios, os sonhos, os desejos invisíveis que tenho, porque descobri uma simples lei universal na mente. A lei, por ele demonstrada, é uma ação e reação. Isso significa que o mundo exterior, o corpo, as circunstâncias, o ambiente, a situação financeira, é sempre um reflexo fiel dos seus pensamentos íntimos, crenças, sentimentos e convicções. Sendo assim, você deve procurar mudar seus padrões de pensamentos, buscando viver imersos em ideias de sucesso, riqueza e paz de espírito. Focando a mente nesse conceito positivo, eles vão gradualmente criar raízes na consciência, como sementes plantadas na terra. Assim como as sementes, pensamentos e ideias germinam e dão frutos, o mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais, que se manifestarão em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, a ação, é seguido pela ação correta, a reação. Você pode conseguir riqueza quando tomar consciência do fato de que a prece é uma festa de casamento. A festa é psicológica. Você medita, banqueteia-se mentalmente sobre sua bondade, seu anseio, até fundir-se com o objeto de sua meditação. Vou contar-lhes agora uma história verídica de uma jovem que realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiro. Sua mãe adoeceu e ela foi forçada a ficar muito tempo em casa cuidando da doente e acabou deixando o trabalho de lado. Durante sua ausência, 2 funcionários desviaram o dinheiro. Ela foi à falência, perdeu a casa e viu-se crivada de dívidas. Desempregada, não tinha como pagar as contas do hospital. Expliquei a essa jovem a fórmula mágica de transformação da água em vinho. Deixei claro que por vinho deveria entender a resposta às suas orações ou concretização do seu ideal. Ela estava em conflito com o mundo exterior. Olhe para os fatos, dizia, perdi tudo, o mundo é cruel. Não posso pagar minhas contas, não posso rezar, pois perdi toda a esperança. Estava tão absorta e envolvida no mundo material que havia esquecido completamente a causa interna da sua situação. À medida que conversávamos, ela começava a entender que precisava resolver as contradições da sua mente. Seja qual for seu desejo ou ideal, ao ler esse livro, você também encontrará em sua mente um pensamento ou ideia que a ele se oponha. Se o seu desejo for de saúde, por exemplo, talvez seja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente. Não tenho cura, tentei, mas estou pior. Ao analisar se não é comum encontrar uma espécie de luta em sua mente, como aquela jovem, você considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem ao seu desejo de expressão, riqueza e paz de espírito? A verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental. Na oração você escreve aquilo em que acredita em sua própria mente. O filósofo Emerson disse: o homem é o espelho daquilo em que pensa durante todo o dia. Seus pensamentos habituais constroem suas crenças. Ao repetir certo tipo de pensamento, você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda, chamada subconsciente. A partir daí, essas crenças e opiniões dirigem e controlam todas as ações. Compreender esse processo e aplicá-lo é o primeiro passo para transformar a água em vinho, ou seja, transformar carência, privação, em abundância e opulência. O homem que ignora sua força espiritual está, portanto, sujeito a pensamentos negativos, a carência e a privação. Abra agora mesmo a Bíblia e realize seu primeiro milagre. Exatamente como fez a moça do salão de beleza, você pode fazê-lo. Entretanto, se você ler a Bíblia com um mero livro que narra acontecimentos históricos, estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente, que é o que deve nos interessar nesse livro. Tomemos essa mensagem. É o 3º dia, fiz umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, João 2:1. Galileia significa sua mente ou consciência. Caná representa seu desejo. A boda é puramente mental, ou seja, a materialização subjetiva do seu desejo. Essa bela e completa representação da prece é um drama psicológico em que todos os personagens
são sensações e ideias existentes dentro de cada um. Um dos significados de Jesus é raciocínio iluminado. A mãe de Jesus simboliza sentimento, estado de espírito ou as emoções que se apossam de nós. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João 2:2. Seus discípulos são a força e a faculdade interna que possibilitam a cada um a realização de seus desejos. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. João 2:3. Vinho, como já vimos, representa a prece atendida ou a manifestação dos desejos, a ideia de cada um na vida. Como vemos, portanto, esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos. Quando se quer alcançar algo como a jovem queria, encontrar trabalho, sustento, a solução para o problema surgem sempre sugestões desanimadoras como: não há esperança, tudo está perdido, não consigo, não há salvação. Essa é a voz do mundo exterior dizendo-lhe: eles não têm vinho. Ou: olhe para os fatos, essa é a voz da sua sensação de falta, de limitação. Como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações? Agora você está se familiarizando com as leis da mente, que nos dizem exatamente aquilo que penso e sinto. Reflete-se em meu mundo exterior, isso é, meu corpo, minhas finanças, meu ambiente, minha posição social e todas as fases das minhas relações com o mundo e as outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem, controlam e governam o plano externo da sua vida. A Bíblia diz: como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbio 23:7. O coração é um termo caldeu, que significa subconsciente. Em outras palavras, seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos, utilizando a força do seu eu subliminar. O destino de cada um é feito de pensamento e sensação. O pensamento carregado de sentimento e de interesse invariavelmente se torna subjetivo, manifestando em seu mundo. A prece é um casamento do pensamento com a sensação, ou da ideia com a emoção. É uma festa de bodas. Qualquer ideia, aspiração mental sentida com intensidade como se fosse verdadeira, torna-se realidade, seja ela boa ou má ou indiferente. Conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente, poderá começar a disciplinar a mente. Sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, eles não têm vinho, surgir em sua mente, rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece atendida, ou seja, na realização do seu desejo. As declarações encontradas na Bíblia em João 2:4, ainda não é chegada a minha hora, e mulher, não tenho eu contigo, são expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa citação, mulher significa sentimento negativo em que nos deixamos envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada há que as apoie. Uma sugestão de carência não tem força. A força reside em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa Deus para você? Deus é o nome dado à única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual em resposta ao seu pensamento flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e a capacidade de imaginação. Assim, estará praticando a verdade contida nessas palavras: mulher, que tenho eu contigo. João 2:4. Lemos: ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Isso significa que, embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos na vida. Tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que, por fim, esta se identifica com um novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionados positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. O homem espiritual, utilizando-se da prece, transfere-se de um ambiente de carência
para o outro de confiança, paz e fé em sua força espiritual. Uma vez que a fé e a confiança se encontraram na força espiritual, sua mãe, sensações de estado de espírito, registra um sentimento de triunfo ou vitória, e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau da confiança e do estado de consciência do indivíduo. Na prece, devemos, antes de mais nada, limpar a mente de falsas crenças, receios, dúvidas e anseios, desligando-nos inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior. Recolhidos à paz, à quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos para, propositadamente, começarmos então a meditar sobre a alegria da prece atendida, até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber, que sabemos. Quando conseguimos fundir-nos, entrosar-nos com o nosso desejo, formando um só, teremos atingido o estado de casamento mental, ou seja, as bodas ideais da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se com a saúde, unificar-se com a harmonia, o sucesso, a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar a festa das bodas de Caná, que é a realização dos seus desejos ou ideais. Está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E encheram-nas até em cima, João 2,7. Os 6 jarros representam sua própria mente no ato criador mental e espiritual. É preciso que a mente fique repleta, cheia até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguirmos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressado, estaremos então cheios até em cima. Nesse ponto, podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente, já sabemos. Atingimos aí um estado total de consciência, estamos em paz. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao chefe dos serventes, João 2,8. Tudo que for impregnado em seu subconsciente invariavelmente se concretiza no mundo exterior. Como consequência, quando atingimos um estado de convicção que nossa prece será atendida, estamos dando o comando: levai ao chefe dos serventes. Estamos sempre comandando nossa festa mental durante o dia. Centenas de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam à nossa mente, aos nossos olhos e ouvidos. Podemos rejeitá-los como inadequados para o consumo mental ou aceitá-los à nossa escolha. A consciência, a razão e o intelecto são os donos da festa. Quando escolhemos conscientemente aceitar, meditar, banquetear-nos com determinada ideia e imaginar o desejo de nosso coração como verdadeiro, ele se torna vivo e se integra à nossa mentalidade, de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão. Isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente. Os sentidos ou a mente consciente projetam a concretização dos nossos anseios. Quando o consciente dá conta do processo, a água transformada em vinho entra no estado de espírito da prece atendida. A água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível, a consciência incondicionada. O vinho é justamente a consciência condicionada, ou seja, as crenças e convicções que emanam da mente. Os servos que recolhem água para nós representam paz, confiança e fé. De acordo com a força da nossa fé ou nossas sensações, o bem é atraído para nós. Procure, portanto, assimilar os princípios espirituais que não discutidos nesse livro. Procure estimá-los, apaixonar-se por eles. No primeiro milagre realizado por Jesus, aprendemos que a prece é uma festa de bodas, ou seja, a unificação da mente com seus desejos. Amor é a realização da lei. O amor é, na verdade, um apego emocional, uma sensação de unificação
com o que nos é caro. Devemos ser leais àquilo que amamos. Devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideais. Quando flertamos ou mantemos uma união mental com o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade ou as falsas crenças, não estamos sendo leal ao objeto do nosso amor. O amor, portanto, é de unificação, um estado de realização. Quando esta representação simples foi explicada à jovem do salão de cabeleireiro, ela se tornou mentalmente rica, compreendeu o significado e tratou de pô-lo em prática em sua vida. Ela sabia que a água, sua própria mente, fluiria e encheria todos os jarros vazios em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade. À noite, a jovem ficava imóvel, com o corpo completamente relaxado, e começava a utilizar a mente para formar uma série de imagens construtivas, seguindo a seguinte frase. Primeira fase. Começava a imaginar o gerente do seu banco, felicitando-a pelos volumosos depósitos feitos por ela. Mantinha essa imagem na mente por 5 minutos. Segunda fase. Em sua imaginação, ouvia sua mãe dizendo-lhe: "Sinto-me tão feliz com a sua nova situação." Continuava a ouvir essa frase na voz da mãe, com uma entonação alegre e feliz durante 3 a 5 minutos. Terceira fase. Imaginava vividamente a cerimônia do seu casamento, ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade: "Eu os declaro marido e mulher." Completada essa rotina, adormecia, sentindo-se inteiramente satisfeita, isso é, invadida pela sensação de alegria da prece atendida. Nada aconteceu durante 3 semanas. Na realidade, a situação piorou muito, mas ela perseverou, recusando-se a reconhecer o fracasso. Sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava ela também realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra de opulência e prosperidade, transformando a consciência, a água, nas situações, circunstâncias e experiências que desejava vivenciar. Consciência, certeza, realidade, princípio, espírito ou o que quer que chame. Esse elemento é a causa de tudo, pois é a presença, é a força espiritual que existe dentro de nós, é a causa e a substância de tudo, e em tudo se manifesta. Nos pássaros, nas árvores, nas estrelas, no sol, na lua, na terra, no ouro, na prata e na platina. É a causa e a substância de todas as coisas, nenhuma outra existe. Depois de compreender isso, a jovem sabia que a água, a consciência, poderia tornar-se um elemento provedor na forma de dinheiro, posição social, expressão verdadeira, saúde para sua mãe, companheirismo de uma vida repleta de significado. Vislumbrou-se de repente essa verdade simples, mas profunda, e declarou: "Aceito tudo de bom que me é destinado." Nesse ponto já sabia que nada nos pode ser ocultado. Deus está dentro de nós, aguardando ser descoberto e trazido à tona. Em menos de um mês, essa jovem casou-se, ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento. "Eu vos declaro marido e mulher." Recebeu do marido de presente de núpcias um cheque de $24.000 e uma viagem ao redor do mundo. Sua nova função como especialista em beleza era de enfeitar sua casa e seu jardim e fazer com que o deserto da sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas. Ela havia transformado água em vinho. A água, sua consciência, ficou carregada ou condicionada por sua constante e sincera imaginação de felicidade. Essas imagens, quando mantidas regularmente e sistematicamente, com plena convicção na força criadora da mente profunda, desabrocham da escuridão subconsciente e vêm à luz, concretizadas no mundo exterior. Há, no entanto, uma regra importante: não expor esse filme recém-revelado à luz nociva do medo, da dúvida, do desespero e da preocupação. Sempre que esses sentimentos baterem em sua porta, apele imediatamente para o filme que se revelou em sua mente e repita convicto: "Um lindo filme está se revelando neste momento, na câmara escura da minha mente." Envolva mentalmente esse filme em sua sensação de alegria, fé e compreensão, sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual, que pode ser assim enunciada:
toda impressão se expressará. A seguir, fornecerei um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossas vidas. Se aplicadas, sincera e honestamente, essa forma proporcionará ampla recompensa no plano material. Vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou desesperado em Londres, envolvido em dificuldades financeiras. Era membro da igreja anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente. Aconselhei-o a repetir frequentemente durante o dia: Deus é a fonte da minha abundância e de todas as minhas necessidades são saciadas em todos os momentos, no tempo e ponto no espaço. Aconselhei-o ainda a refletir sobre toda a vida animal desse mundo, sobre todas as galáxias do espaço, que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência, sobre a soberania da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que todos têm sua necessidade plenamente satisfeita. Ele começou a dar-se conta de que, desde seu nascimento, havia sempre sido recebido cuidados, alimentado pela mãe, vestido pelo pai, vigiado com amor e ternura por seus pais. Racionou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida que lhe deu alento e sempre cuidou dele poderia repentinamente cessar de agir em seu favor. Compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo, condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta e de valor. Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava infinitamente à fonte de todos os suprimentos, o espírito da vida interior, o princípio da vida também chamado consciência ou certeza. Sem demora, arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros, ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interior para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo mais necessário à satisfação das suas necessidades. Essa foi a fórmula usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho, da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus, ou sua força espiritual, era a causa de tudo, e entendeu também que se conseguisse incutir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável, provocaria manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi: Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento no tempo e no espaço, havendo sempre um excelente tranquilizador. Essas afirmativas, simples, repetida com frequência, condicionou sua mente de forma inteligente a uma consciência de prosperidade. Tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente essa ideia positiva, da mesma maneira que um bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto. O vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores como preço. Eu havia orientado meu amigo londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem em sua mente. Esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los, ele devia simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmativa que havia sido combinado. Os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiras avalanches, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentava a torrente com uma leal e firme convicção positiva. Deus satisfaz a todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Contou-me que, enquanto dirigia ou se ocupava de afazeres em sua jornada habitual, uma série de conceitos negativos invadiam sua mente em determinados momentos, sussurrando-lhe: não há esperança, você está falido. Cada vez que surgiam esses pensamentos negativos, recusava-se a admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte da riqueza, saúde e tudo o que mais acreditava constituir seu próprio tesouro espiritual. Declarava decidido e com firmeza: Deus é a fonte do meu sustento, e sinto que essa fonte me pertence. Ou então:
Há uma solução divina. A riqueza de Deus é minha riqueza. E outras afirmações positivas que carregavam sua mente com esperança, fé e expectativa. E acabavam por dar-lhe a convicção de possuir uma fonte inesgotável de riqueza, que proveria copiosamente todas as suas necessidades. Os fluxos de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência, todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta da sua mente a esses gangsters, assassinos e ladrões que só visavam roubar-lhe a paz, a riqueza e o sucesso e todas as coisas boas do espírito. Ao contrário, ele abria as portas da mente à ideia do princípio vital, eterno e divino, invadindo-o com riqueza, saúde, energia, poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significado. Continuando com essa prática, já no segundo dia, menos pensamentos negativos bateram à sua porta. No terceiro dia, o fluxo deles diminuiu. No quarto dia, tornaram-se intermitentes, com esperança de serem admitidos, mas recebendo a mesma resposta mental: é proibida a entrada. Só aceito pensamento e conceito que ativem, curem, abençoem e inspirem a minha mente. Recondicionou sua consciência ou mente a uma ideia de riqueza. Os pensamentos negativos, como medo, carência, preocupação, ansiedade, não encontravam ressonância em sua mente. Tinha se tornado imune, embebido em Deus e tomado de uma fé divina, numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro. Esse homem não perdeu o que tinha, nem foi à falência. Obteve créditos, seus negócios melhoraram, novas oportunidades surgiram e ele prosperou. Lembremos-nos sempre de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal, aos nossos objetivos e ao nosso propósito. Muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas. Afirmam que Deus é o seu provedor e que estão prosperando maravilhosamente, mas alguns minutos mais tarde negam tudo dizendo: não posso pagar essa conta, não posso dar-me ao luxo de possuir isso ou aquilo. O azar me persegue, jamais consigo equilibrar minhas finanças ou nunca tenho bastante para terminar o mês. Todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas. É a isso que se chamam preces paralelas. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo. Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos, isso é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. A prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter um destino, precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos. O capitão do navio, guiado pelas leis da navegação, regula o seu rumo. Se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota originalmente traçada. Você é o capitão no comando do seu barco. Você é quem dá ordens para estabelecer a rota da sua vida, por meio de seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estados de espírito e atitudes mentais. Mantenha seus olhos fixos no farol. Siga sua visão. Deixe de fixar-se nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se do seu curso. Seja firme e definitivo. Decida sua meta, sabendo que a sua atitude mental é o barco que o levará ao estado de consciência e levará ao estado de carência, privação, o estado e a sensação de opulência. É a convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente em seu favor. Kimbe, que era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente, dizia: o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulo você está recebendo neste momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, convicções e opiniões ativam sua mente e a condicionam ao ponto de torná-lo o que Kimbe chamava de a expressão de suas convicções. Isso ilustra a veracidade da sua outra frase: o homem é o retrato das suas convicções. Outra frase popular de Kimbe era: nossas mentes se fundem
como atmosferas, e cada pessoa tem sua identidade influenciada pela atmosfera que vive. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do lar, ao estado de espírito dominante no ambiente, as convicções, sensações ali existentes, os receios, anseios, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados nas nossas mentes. Uma criança educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantemente queixas de falta e privação. Pode-se dizer, como faz Salter em sua terapeuta de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso, alcançando-se acima de qualquer situação por meio da força da prece. Conheci um rapaz de 17 anos, nascido em Hell's Kitchen, Cozinha do Inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo destrutivo, e que se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com o estímulo que recebe. É evidente, como dizia Kimby, que se a pessoa não cuidar da sua própria casa, a mente cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Nossa mente está imersa em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar seguir a injunção bíblica. Sai do meio deles e apartai-vos. 2 Coríntios 6,17. Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram à prova do tempo. O jovem em que falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar pela estrada real da riqueza, aceitando de uma vez por todas a abundância de Deus e impregnando sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples chamado imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem em que sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei de ação e reação. Isso é a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto, relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua voz. Dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática, conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente. Pouco tempo depois, um professor italiano de canto conheceu e percebeu seu potencial, passando-lhe a dar aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia e na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras, pois o salário era muito bom. Seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-lo consistiam na verdadeira riqueza. Deus nos dá talento e força. Cabe a nós revelá-los. Você se lembra de haver se perguntado alguma vez como poderia ser mais útil ao meu semelhante? Ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras porque passaram ele e a igreja no início da carreira. O processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorraram, a hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupação com dinheiro. Ao ler esse texto, você aprendeu que os sentimentos, os estados de espírito e as convicções sempre controlaram e governaram seu mundo exterior. O movimento da mente controla o mundo exterior.
Para mudar o exterior, você precisa primeiramente mudar o interior, assim na terra como no céu, ou seja, na sua mente como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço. A Bíblia diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, nos gestos, tom de voz, pose e maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela seu sofrimento. Você poderá naturalmente, com disciplina mental e prece, manter-se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a atrair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos. Poderá ordenar aos músculos do seu corpo que se relaxem, se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente. Seus olhos, face, lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento, raiva ou tristeza. Com disciplina, por meio da oração e da meditação, você poderá mudar o seu estado. Mesmo quando tiver recebido más notícias, você poderá expressar paz e alegria, desconcentração e um até bom humor, de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Sejam quais forem as notícias que tenha recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar seu rosto, seus lábios, olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna. Dramatizando o fato, sentindo e exultando com ele, notará como todo o seu corpo reage à euforia interior. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente com esses conceitos. Visualize como você desejava ser e retenha essas imagens. Retenha com alegria, fé e expectativa, pois desse modo você conseguirá experimentar sua manifestação. Costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras: case-se com a riqueza. Alguns percebem logo a ideia e outros não. Como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o cônjuge de cada um é aquilo que cada um se alienou mentalmente, aquilo com que cada um se juntou, se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você convencer de que um lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, esse conceito é seu. Você está se casando com ele e dessa união nascerão filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que as geraram. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano: medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva, sentimentos que criam o caos na mente. Case com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto: Deus supre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então adote a seguinte declaração, repetindo-a diversas vezes com toda a convicção, até que sua consciência esteja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação: estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa. Entretanto, não repita isso com um papagaio, e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente, à proporção que se torna um estado condicionado de consciência. Permita que a frase se enche de significado para você, impregnando-o de vida, amor e sentimento para que se torne realidade. Um rapaz que assistiu minha série de palestras abriu recentemente um restaurante. Telefonou-me para dizer que havia se casado com um restaurante, querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso, sendo diligente e perseverara para que seu negócio pudesse prosperar. A esposa desse rapaz, esposa mental, era sua convicção na realização do desejo. Identifique-se com seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas, receios e preocupações. Dedique toda a sua atenção ao ideal escolhido, enchendo-se de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você nada alcançará amando seu ideal por um minuto e negando no minuto seguinte. Diga: isso nos dá no mesmo que misturar um ácido com
alcaloide, do que resulta uma substância inerte. Ao escolher a estrada real da riqueza, deve acreditar firmemente no ideal escolhido, seu cônjuge. Encontramos várias passagens na Bíblia que se relacionam com essas verdades. Por exemplo, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou-se a mulher. Gênesis 2:22. Sua costela é seu desejo, ideia, plano, conceito, finalidade ou objetivo na vida. Eva significa a emoção, a sensação ou estado de espírito. Isso quer dizer que você sempre tem que perfilhar a ideia. A ideia precisa de paz, precisa ser amada, sentida como verdadeira, a fim de concretizar seu objetivo na vida. A ideia é o pai, e a emoção, e a mãe. Este é o casamento que se está sempre realizando em sua mente. Filósofo russo falava de um terceiro elemento que acompanha a união dos desejos, das sensações. Chamava-o de elemento neutro. Podemos chamá-lo de paz, pois Deus é paz. A Bíblia diz: e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Em outras palavras, a sabedoria divina será seu guia. Deixe que a sabedoria subjetiva dentro de você guie, oriente e governe todos os seus passos. Entregue-se a essa presença interior, sabendo no coração e na alma que ela dissipará a sua ansiedade, curará seus males, restaurará a consciência e a tranquilidade em sua alma. Abra a mente e o coração e diga: Deus é meu piloto. Ele me guia, Ele me faz prosperar. É o meu conselheiro. Dia e noite faça a seguinte prece: sou um canal em que a riqueza divina flui incessantemente, copiosa e livremente. Inscreva essa frase no coração e na mente. Mantenha-se sintonizado com a glória de Deus. Aquele que não conhece o funcionamento da sua mente está sempre sobrecarregado de inquietações e preocupações, pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que libertaria da mesma facilidade. O monge Zen, a quem o discípulo perguntou o que é a verdade, respondeu de forma simbólica, retirando o fardo que levava nas costas e colocando sobre o chão. O discípulo perguntou então: Mestre, como funciona? O monge, sempre em silêncio, retomou o fardo e colocou-o de volta às costas, e partiu pela estrada cantando baixinho. O fardo é o seu problema. Você o transfere à sabedoria subjetiva que tudo conhece e tudo sabe realizar, possuindo todas as respostas. Recolocar o fardo às costas significa que, embora continue com o problema, estou agora mentalmente descansado e aliviado da carga, pois invoquei a sabedoria divina para agir em meu nome. Por isso, posso cantar o triunfo, sabendo que a resposta à minha prece está a caminho. Canto, portanto, de alegria pelo bom encaminhamento do problema. É maravilhoso. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. João 2:10. Esta verdade bíblica aconteceu com todo aquele que se inicia no conhecimento das leis da mente. Ele se lança em campo com espírito elevado, a grandes ambições. É como a vassoura nova que varre muito bem e está repleto de boas intenções, mas muitas vezes esquece da fonte da força. Não se mantém fiel ao princípio que habita, que é efetivo e que o salva de suas experiências negativas e o conduz ao caminho da liberdade, da paz de espírito. Começa a distrair-se mental e emocionalmente com ideias, pensamentos estranhos ao seu objetivo original. Assim não é fiel ao ideal que desposou. É preciso se convencer de que seu eu interior aceitará todos os seus pedidos e, sendo o grande Criador, os atenderá, realizando o que você deseja, por meio de suas próprias fórmulas. Para isso, você só precisa lançar seu pedido com fé e confiança, da mesma forma que lança uma semente na terra ou envia uma carta a um amigo, sabendo que a resposta virá sem falta. Você já esteve entre dois grandes rochedos e ouviu o eco da sua voz? O princípio da vida que existe em nós responde da mesma forma. Você ouvirá o eco da sua própria voz. A sua voz é o movimento da sua mente. É a sua jornada psicológica, em que você se banqueteou mentalmente com uma ideia até ficar satisfeito e depois descansou. Conhecendo essa lei e sabendo utilizá-la,
Certifique-se de que jamais te deixará embriagar por poder, arrogância, orgulho ou presunção. Utilize essa lei para fazer o bem, curar, inspirar e elevar os outros a você mesmo. Geralmente usamos erroneamente a lei, aproveitando-nos de maneira egoísta de nosso semelhante. No entanto, quando fazemos, prejudicamos e atraímos o mal para nós mesmos. O poder, a segurança, a riqueza não são obtidos externamente. Surgem do tesouro da eternidade que reside em nós. Devemos compreender que o bom vinho está sempre presente, pois Deus é a presença eterna. Qualquer que seja a situação atual, você pode provar que a sua riqueza está sempre presente, afastando-se mentalmente do problema e elevando-se acima dele. Elevar-se acima do problema é visualizar o seu tesouro, embeber-se do novo conceito de si mesmo, unificar-se com ele e manter o estado da felicidade. Para isso é preciso conservar-se fiel, repleto de fé durante todo o caminho, sabendo que o vinho da alegria, a prece atendida, está prestes a ser alcançado. Chegou o dia da salvação, o reino dos céus está próximo. Soubeste manter o bom vinho até o fim. Nesse momento, você pode viajar mentalmente e, por meio da imaginação, entrar em qualquer estado de espírito desejado. A riqueza, a saúde ou o que sonha realizar são invisíveis no início. Tudo surge do invisível. Você precisa possuir a riqueza subjetivamente antes de poder possuí-la objetivamente. A sensação de riqueza produz riqueza, pois este é um estado de espírito ou de consciência. Estado de consciência é a maneira como você sente, pensa e acredita. É aquilo que você aceita mentalmente. Uma professora da Califórnia, com um salário anual de 5 ou 6 mil dólares, parou numa vitrine para examinar um belo casaco de arminho, cujo preço era 8 mil dólares. Eu levarei anos para economizar o suficiente para comprá-lo. Nunca terei um desses. Ah, como eu queria, disse ela. Oh, como eu queria, disse ela. Frequentava nossas palestras nas manhãs de domingo. E lá aprendeu que poderia possuir o casaco, um carro ou qualquer outra coisa que desejasse, sem prejudicar a quem quer que fosse na face da terra. Pedia que imaginasse que estava vestida com o casaco, que podia sentir a maciez na pele do arminho e o bem-estar proporcionado pela roupa. Passou a aplicar a força da imaginação todas as noites antes de dormir. Vestia o casaco imaginário, acariciava-o como uma criança faz com seu brinquedo. Continuou fazendo isso, assim foi sentindo entusiasmo. Todas as noites adormecia com o casaco imaginário e sentia-se satisfeita por possuí-lo. Passaram-se 3 meses e nada aconteceu. Ela esteve prestes a desistir, mas lembrava a si própria que é a persistência que leva à realização. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. A solução virá para quem não vacila, mas segue sempre adiante, guiado pelo perfume da presença divina. A solução virá para os que caminham iluminados pela convicção de que tudo está concretizado. Você estará sempre usando o perfume da presença divina que o mantém em um estado de expectativa feliz, sabendo que solução está a caminho. Você já vislumbrou no plano invisível e sabe que enxergará no visível. A sequência da ensinação mental da professora é curiosa. Um domingo pela manhã, após nossa palestra, um homem pisou-lhe o pé acidentalmente. Ao se desculpar, ofereceu-lhe para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco tempo depois, ele pediu ela em casamento. Deu a ela um anel de brilhantes e disse: vi um belo casaco e acho que você ficaria lindo nele. Era o mesmo casaco que ela admirava havia 3 meses. O vendedor comentou que muitas clientes ricas haviam admirado o casaco, mas por uma razão ou outra acabavam escolhendo outra peça. Use sua capacidade de escolha. Imagine a realidade daquilo que escolheu com fé e perseverança. Você pode atingir o seu objetivo na vida. Todas as riquezas do universo se encontram dentro de você, aguardando serem liberadas. Paz, alegria, amor, orientação, inspiração, boa vontade, abundância, tudo existe dentro de você. A única condição para que as riquezas de Deus se manifestem é abandonar o seu estado atual, sua limitação, entrar numa visão
ou quadro mental no estado de espírito alegre, feliz, unificando-se com seu ideal. Quem viu e sentiu o seu tesouro em momento de elevada exaltação, sabe que em breve verá concretizado no exterior como no interior, embaixo como no alto, na terra como no céu. Em outras palavras, você verá sua fé manifestada. O ser humano é a expressão da sua lei. Obrigada por vocês ouvirem até aqui. Ouçam várias e várias vezes até que isso se torne verdade em sua consciência, na sua mente. Até breve. Curtam, compartilhem e sigam o nosso canal para mais conteúdos. Um beijo. Olá, seja bem-vindo ao canal Fonte